Uma boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo alcance os nossos corações nesta noite. Então, após 13 semanas completadas hoje, falando a respeito do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, hoje chegamos ao seu último tópico. Esse capítulo, se a gente for desconsiderar o capítulo de número 28 do livro, em que nós temos os exemplos de preces, este é o capítulo de maior extensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Não à toa, vem falar para nós a respeito das dores, dos sofrimentos, que todos nós, ao longo de nossas vidas, em algum momento vamos carregar, vamos ter de superar. E esse capítulo nos possibilitou analisar a dor, o sofrimento, sob diversos aspectos, nos mostrando que se nós tivermos sabedoria, paciência, resiliência, nós podemos superar os quadros aflitivos de nossas vidas, levando lições para a imortalidade. Nenhum de nós quer passar por dores e sofrimentos, mas depois que passa, a gente olha para trás e fala, olha como nós somos fortes. E é um exemplo para as nossas vidas, essa superação, né? Então, para encerrar o capítulo de hoje, vamos falar sobre as provas voluntárias. Aproveitando algumas mensagens aqui curtas deste tópico, mas de um caráter muito profundo. E logo na primeira mensagem, nós temos ali uma mensagem assinada por um anjo guardião. É uma entidade que não quis se identificar, mas nos ajuda a refletir, a pensar se seria justo atuarmos para abrandar, amenizar as nossas provas. Porque olhem só, durante todo esse capítulo, nós fomos analisando a importância da dor e do sofrimento em nossas vidas. Mas será justo, será lícito que nós possamos agir para amenizar as nossas dores? Ou haveria um mérito maior se as suportássemos aí de forma indefinida, né, ao sabor da vontade de Deus, né? O que será, então, que estaria reservado a nós? O que seria mais meritório para nós? Agir para amenizar as dores ou suportá-las da forma como elas chegam até nós, né? E a espiritualidade vem nos esclarecer que todas as provas que nós suportamos sempre têm uma finalidade útil, a de promover o desenvolvimento da nossa inteligência e o nosso desenvolvimento espiritual, por meio da paciência, da resignação, por meio do bom aproveitamento das circunstâncias da nossa vida. E nos explica também a espiritualidade, ao longo desse capítulo e na mensagem desta noite, que há grande mérito sempre que nós possamos encarar as aflições de maneira resignada, de maneira paciente, compreendendo a sua função em nossa vida, procurando com muita sabedoria, tirar as lições que essas dores, essas aflições vêm nos provocar. Então, o maior mérito é esse, a gente passar por esse quadro aflitivo como aquele estudante resignado, aquele que busca aprender com a situação, né? No entanto, a espiritualidade vem nos dizer também que há mérito se nós quisermos buscar abrandar pelo nosso esforço, pela nossa vontade, essas provas. Então nos é lícito sim buscar a atenuação dessas provas, buscar acelerar o aprendizado e ao invés de ficarmos ali presos naquele quadro aflitivo, nós podemos agir e procurar amenizá-los, por que não? Pedindo a Deus, por meio da prece, pelo exercício de nossa fé, para que essas provas sejam amenizadas, procurando recursos por meio do auxílio de outras pessoas, ou mobilizando as nossas próprias forças, o nosso esforço, para perceber aquilo que precisamos fazer para encarar aquele problema, né?
E desse raciocínio pode surgir um outro, como lembra esse anjo guardião que assina a mensagem, que se há mérito, se nós procurarmos esses sofrimentos voluntários, né? Então aqui o raciocínio é outro. Eh, Às vezes vêm as circunstâncias aflitivas, as dores para as nossas vidas e nós podemos agir para atenuá-las. Mas há mérito em provocar essas dores, em provocar essas aflições, em procurar os problemas? Será que Deus vai ver que nós estamos querendo nos enriquecer espiritualmente se nós procurarmos a dor e a aflição, né? Sobre esse aspecto, o Espírito vem nos dizer que pode haver méritos se nós buscarmos as aflições em prol do próximo. Então, vale analisar qual é a intenção. Se nós buscamos essa dor, essa aflição, simplesmente para atingir um objetivo pessoal, então aí não há mérito algum. Agora, se nós buscamos nos sacrificar para privilegiar o outro, aí nós estamos já chegando no momento de aprender aquela lição que Jesus nos deixou e que nos disse que é um dos maiores mandamentos, que é amar o próximo como a nós mesmos. Mas é claro que nós não podemos de forma alguma nos precipitar, supor que nós vamos ali nos colocar numa situação de risco em prol do próximo. Não é isso que a espiritualidade espera de nós, né? Como um exemplo, nós não podemos, sem saber nadar, pretender socorrer alguém que está se afogando no lago, né? Serão 2 mortos. Então não é nesse sentido que a espiritualidade vem esperar um sacrifício nosso, não é esse sacrifício que Deus quer de nós. É aquele sacrifício que está ao nosso alcance promover, que nós já temos condições de deixar a nossa zona de conforto, de deixar de pensar só no nosso bem-estar, só nas nossas prioridades, para pensar também nas prioridades do outro. E esse anjo guardião traz aqui alguns exemplos de como isso pode acontecer na prática. Se supordes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a amansarda infecta levar a consolação. Vós que sujai as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício. Verdadeiro abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Eu achei esse trecho muito interessante porque vem realmente despertar em nós a percepção de que temos condições de fazer algo por alguém. E que muitas vezes pode até nos soar um sacrifício, mas está ao nosso alcance realizar, muitas vezes dividir um prato de comida com aquele que bate a porta, dar um agasalho, às vezes até tirar o nosso próprio agasalho e dar para o outro se aquecer. São condutas que aparentemente são simples, mas que a gente sabe que no dia a dia é um pouco difícil da gente se sentir estimulado a praticar esses pequenos atos. Quiçá os grandes atos, então, que são aqueles de tolerância no seio familiar, tolerância no campo profissional, com as pessoas do nosso convívio, né? Mas todos nós temos condições de fazer algum sacrifício em prol do próximo. Agora, numa mensagem trazida por São Luís, ou numa resposta, na verdade, trazida por São Luís, foi perguntado a ele se aquele que está desgostoso com a própria vida, aquele que já está cansado da vida, que gostaria de encontrar as vias do suicídio para não mais suportar a experiência no plano terrestre, se esse procurar um campo de batalha, procurar uma situação arriscada, ele terá algum mérito ou não? Aí também São Luís fala da intenção.
Então, se aquele que buscar um campo de batalha, e aquele utiliza um exemplo, talvez um pouco comum na época, mas que para nossa realidade é um pouco mais distante, digamos assim, mas se alguém procurar uma situação arriscada, porque já não quer mais viver sob o pretexto de praticar o bem, então esse não vai ter mérito algum, porque na verdade ele está procurando o risco para encontrar para encontrar uma situação que talvez ele não tenha coragem de assumir inteiramente, que é a falta de vontade de viver, né? Então, nesse caso, nós não estaremos diante de alguém com méritos, mas podemos pensar em situações talvez muito específicas em que alguém se coloca em risco em prol da segurança do outro, né? Um exemplo que me ocorre, um exemplo recente que nós acompanhamos, foi no período da pandemia, em que muitos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, foram ali verdadeiros heróis, que assumiram a linha de frente para auxiliar os doentes, no momento em que mal se sabia quais eram as consequências dessa doença. Estima-se, inclusive, que no primeiro ano de pandemia aqui no Brasil, desencarnaram por conta da Covid cerca de 5 mil profissionais da saúde, e muitos deles estavam ali trabalhando fielmente por conta da profissão que eles abraçaram para ajudar o próximo. Então, nesse caso, nós não estamos diante de suicidas ou diante de pessoas que sucumbiram diante das dificuldades da vida. Pelo contrário, eles assumiram o risco que eles tinham condições de suprir dentro da profissão que eles abraçaram, mas viram ali a oportunidade de auxiliar o próximo, porque muitos poderiam escolher não estarem ali. Poderiam ficar em suas casas, poderiam encontrar alternativas, poderiam renunciar à sua profissão, encontrar outra profissão, mas escolher estar ali para ajudar aquelas pessoas doentes. Então, para que o sacrifício pelo próximo seja válido, é necessário que analisemos qual é a intenção. Uma outra questão interessante que foi submetida à espiritualidade é se nós podemos agir para colocar fim às provas do nosso próximo, daquele que está na nossa zona de convívio, né, o próximo que realmente está ali próximo de nós, literalmente, né? Se há mérito em nós suportarmos as dores e as aflições com resignação, com paciência, como foi dito na mensagem assinada pelo anjo guardião, o que dizer quando nós agimos para amenizar a dor do próximo, as aflições do próximo? Será que nós estamos tirando a oportunidade dele evoluir, dele ou dela evoluir, ou nós podemos agir dessa forma? Nos diz aqui a espiritualidade que nós sim podemos agir, né, pensando em auxiliar o próximo. Inclusive me recordo aqui de um trecho de uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que está lá no livro Fonte Viva, no capítulo 126, que Emmanuel nos diz assim: se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Então, todos nós carregamos as leis de Deus em nossa consciência, e essas leis de Deus, elas vêm brotar, digamos assim, por meio das lições de Jesus. Então, se nós temos o cristianismo, as lições do nosso mestre em nossa consciência, é natural e é da lei que nós procuremos ajudar ao próximo, auxiliar a todos que precisem de maneira incondicional, exercendo o nosso amor incondicional, o nosso amor de forma infinita. Essa é a lição que a espiritualidade nos deixa. E seguindo até mesmo os passos do mestre, abrindo os trechos do evangelho, nós vamos ver várias vezes Jesus atenuando as provas daqueles que sofriam, procurando auxiliá-los em suas dores, procurando consolá-los, inclusive até curá-los, né? E então todos nós, se estivermos diante de uma situação que esteja ao nosso alcance, por meio das nossas possibilidades, ou por meio de um sacrifício que possamos realizar, nós podemos e devemos auxiliar o próximo. Até porque pode ser que amanhã sejamos nós que estejamos nessa situação e precisemos do socorro alheio para amenizar, atenuar as nossas próprias provas. E o que diremos se analisarmos a nossa própria vida até aqui? Quantas pessoas foram importantes para nós porque sozinhos
não conseguiríamos conquistar tudo o que conquistamos, fazer tudo o que fizemos. Tivemos todos aqui pessoas que puderam nos auxiliar. E, independentemente até de relações familiares, tivemos um pai e uma mãe que permitiram a nossa vinda até aqui. E por eles, nós já precisamos ter imensa gratidão por terem nos dado a oportunidade da vida, a oportunidade da reencarnação. Então, ainda que o Evangelho venha nos incentivar a nutrir esse amor incondicional, é claro que precisamos ter sabedoria também para ajudar o próximo. Embora possamos atenuar as suas provas, nós não podemos também servir de muleta para o próximo que não deseja a melhora. Nesse ponto, mais uma vez eu me recordo de Jesus, que ele curava as pessoas, mas dizia: vai e não peques mais. Então, se nós estivermos diante de uma situação em que reiteradamente ajudamos, colocamos o nosso esforço à prova, mas aquele que nós ajudamos não deseja ser ajudado, não assimila a ajuda, então a melhor ajuda é não ajudar. Né? Aí entra a prudência, entra a sabedoria de todos nós para perceber o que nós podemos fazer em determinadas situações. O importante é que estejamos abertos, que deixemos fluir o amor incondicional dos nossos corações para entendermos que o próximo também tem necessidades e necessidades que podem estar ao nosso alcance de serem amenizadas. Aí a mensagem no trecho final diz assim, resumindo: todos estáis na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então esse capítulo de número 5, que nós acabamos de encerrar, trouxe lições valiosas a respeito de como podemos lidar com as aflições, com os sofrimentos, de forma sábia, paciente, né? E vem nos dizer como pode ser bem-aventurados os aflitos, né? E lembrando que essa expressão ela foi trazida lá no Sermão do Monte, em que Jesus nos trouxe as bem-aventuranças. E não vejo melhor maneira de encerrar esse capítulo se lembrando de um texto muito interessante que está lá no livro Boa Nova, um texto cujo título é O Sermão do Monte. Nos diz Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que, iniciada a pregação pública, as ruas de Carfanaum se enchiam de pessoas que estavam interessadas em acessar Jesus, em ter um contato com Jesus, uma palavra de Jesus. E, naturalmente, os seus discípulos eram muito procurados, porque eram os intermediários, aqueles que estavam mais próximos do mestre e poderiam auxiliar nesse contato. E nisso, um pequeno grupo de necessitados foi buscar por Levi na sua confortável residência. Então, Levi os recebeu de uma maneira um pouco rude. Eles queriam explicações sobre o Evangelho, queriam entender melhor o teor das lições de Cristo, mas o Levi disse que o Evangelho não poderia fazer nada por eles. Ali estavam mendigos, paralíticos, então eles não tinham condições alguma de assimilar as lições que Jesus tinha para ensinar. E aí o grupo saiu da casa de Levi sentindo-se humilhados. Aí assim que aquele grupo saiu, né, Jesus já estava se preparando para naquela tarde fazer ali uma pregação no monte. E aquele grupo, inclusive, ficou até muito entusiasmado com essa possibilidade de ouvir Jesus e de finalmente entender o teor das suas lições. E depois de alguns instantes que aquele pessoal saiu da casa de Levi, chega Jesus e o Levi, até de uma maneira um pouco ingênua, comenta com Jesus o que havia acontecido. E disse para o mestre assim, que conseguiria o evangelho do reino por esses aleijados e mendigos. Querendo dizer, olha, não expliquei nada para eles, porque eles não iam entender mesmo. Aí Jesus falou com bondade e batendo levemente no ombro de Levi. Fala, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos.
o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário que amemos os infortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Olha que bonito, Humberto de Campos nos relata, que é no solo fértil daquele que sofre que as luzes do evangelho brilharão. Encontrarão a sua potencialidade de frutificação. Aí em seguida, Jesus e seus discípulos foram até um monte próximo. A tarde estava deslumbrante, relata Humberto de Campos. Algumas centenas de pessoas se aglomeravam na encosta para ouvirem a palavra do Senhor. Aí, deixando perceber que se dirigia aos sofredores pela primeira vez, Jesus pregou as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres e aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E por muito tempo falou, e parecia que naquela fala Jesus estava se dirigindo ao futuro da humanidade, se dirigindo a todos nós, aqui e agora, que podemos pegar esse sermão e encontrar ali lições para as nossas vidas. E quando Jesus terminou, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, e uma fila de necessitados se fez diante do Mestre, que os atendeu um a um, com amor e radiosas bênçãos. Aqui a gente lembra da figura de Chico Xavier atendendo as pessoas ali, Jesus com aquele mesmo carinho, atendendo os necessitados, aqueles que o procuravam em busca de amenizar as suas aflições. Aí, vendo aquela cena, Levi sentiu-se invadido por uma emoção diferente. Observando aquela fila de pessoas humildes, ele entendeu que bem-aventurados são os aflitos, porque é preciso abandonar as ilusões do mundo para se elevar a Deus. Aí no dia seguinte, então, Levi mudou sua postura. Ele abriu as portas de sua casa aos necessitados. Jesus participou daquela festa, partiu o pão e se alegrou. E quando Levi abraçou Lisandro, que era um daqueles necessitados que havia procurado no dia anterior e que saiu humilhado da casa de Levi, o mestre contemplou com ternura aquela cena e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Vamos para a segunda parte. Boa noite, muito obrigado pela presença. Cada lição da doutrina espírita faz com que a gente pense mais, né? Na nossa estada aqui, na estadia. Nós estamos numa estadia curta na Terra, né? Hoje eu me emocionei muito aqui. E muitas vezes a gente valoriza roupa, aparência. Aí a gente vê espíritos grandiosos, como no caso do Chico Xavier, que o Márcio citou aqui, que eu tive a oportunidade. Eu falei para o Márcio agora no final da reunião de ver como o Chico Xavier tratava as pessoas. Mas eu lembrei aqui do Lar das Meninas, vovó Antonieta. Me lembrei da Dona Nísia, espírito superior. O atendimento, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, de alguns eventos lá do Lar das Meninas, minha mulher também. E aí a gente vê a grandeza espiritual daquela mulher. Eu via muito isso daí. No atendimento, ali ninguém ficava sem atendimento, principalmente as mulheres, porque a mulher é muito discriminada. A gente vê muito homem na rua e quando vê uma mulher, eu sinceramente me abala, porque é difícil para a mulher. E ali o acolhimento era de Jesus mesmo.
Então a doutrina espírita dá essa condição para nós, a gente entender o outro. E pegar sempre aquilo que Jesus traz para nós. Aquele que der um copo d'água em meu nome, jamais perderá seu galardão. Quantas experiências, quantas coisas aconteceu nessa trajetória aí. A gente vê exemplos, vê coisas acontecerem, pessoas que modificaram totalmente a vida dele depois que foram atendidos, principalmente nos centros espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina mais solidária que tem. A gente tem que prezar pelo acolhimento. Todos somos iguais aqui, todos. Todos nós estamos aprendendo com Jesus, porque a gente fala muito de Jesus. É Jesus na nossa vida, o que manda é o que está aqui dentro. É o que a gente vai fazer no dia a dia. Não adianta ser cristão dentro do centro espírita, dentro da igreja. É o dia a dia, é o nosso comportamento. É Deus na nossa vida, por isso nós estamos juntos. A gente agradece de coração. Que Deus nos abençoe, muito obrigado.